Olá, jovens! E aí, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Não, se a resposta é sim, bora em frente. Hoje nossa aula será sobre os principais impasses na gestão do mundo globalizado. Quais são os principais desafios enfrentados nesse momento aqui na gestão do mundo globalizado? Nós já estudamos todas as características do processo de globalização, só que administrar esse processo em escala internacional é muito difícil. Então vamos entender um pouquinho sobre esses impasses. Primeiro, pessoal, nós temos instituições em crise. E o mundo passa por transição. E a gente volta, por exemplo, para década de 90, início da década de 90, que tem a queda da União Soviética e uma reestruturação geopolítica, certo? Então a gente vinha de uma realidade e essa realidade ela é alterada com a queda dessa grande potência mundial. E isso acaba que gera uma nova organização. E essa nova organização ela vai encontrar alguns desafios, certo? E aí nesse processo de reestruturação nós temos três tendências principais. Vamos à primeira delas. Os países mais poderosos apresentam grande capacidade de gestão autônoma e hegemonia. Ou seja, as maiores potências elas permanecem com grande poder de gestão, de exercer hegemonia. E aí nós temos os Estados Unidos como o principal deles. Mas que nesse momento algumas outras nações começam a desapontar como importantes potências que também têm poder decisivo, e conseguem exercer muitas coisas no cenário internacional de forma autônoma. Então isso é a primeira tendência. E outro fator em relação a isso é que essas nações conseguem se adaptar mais rápido ao processo de globalização. Tá? A segunda, pessoal, está ligada aos blocos econômicos, certo? Que é algo típico e muito forte dessa chamada nova ordem mundial, desse período de reorganização, certo? Só que essa tendência é inegável de relações comerciais até o início do século XXI. Era uma tendência inegável até o início do século XXI. Mas aí surgem grupos de pessoas, de instituições, que começam a ser contra a formação dos blocos econômicos. E aí nós temos, por exemplo, o caso da saída do Reino Unido da União Europeia, certo? Devido à questão de discursos nacionalistas, protecionistas, xenófobos, que miram seus objetivos. Isso pode vir a dificultar a sua consolidação como espaços mais efetivos de poder geopolítico global. Então todos esses aspectos dificultam a formação e a permanência desses blocos econômicos. Seria o fim ou o início do fim da União Europeia? Terceira tendência nesse mundo que está passando por uma reorganização. A atuação das mais importantes instituições multilaterais tem sido marcada por impasses. A ONU, a Organização das Nações Unidas, muitas vezes se vê impossibilitada de assumir posições mais decisivas por conta da controversa estrutura do seu Conselho de Segurança. Vale lembrar, pessoal, que o Conselho de Segurança da ONU ele é formado por 5 países. E esses 5 países, eles têm poder de veto. Aliás, ele é formado por mais países, mas com 5 deles com poder de veto. E aí é onde nós temos um grande impasse. Os interesses desses 5 países são sempre colocados à frente dos interesses internacionais. Certo? Então, essa formação do Conselho de Segurança controverso, para essa organização, essa reorganização geopolítica, e aí acaba sendo um impasse para a gestão do mundo globalizado. Tá? Então, essas organizações estão muito fragilizadas porque elas são questionadas sobre sua atuação, se elas realmente conseguem atuar e defender todos os países de forma igualitária. Outro detalhe, pessoal, é que nós temos as vulnerabilidades geopolíticas. Nós sabemos que no mundo capitalista, que é o vigente atualmente, os países que são mais favorecidos são aqueles que historicamente foram potências. Então, se consolidaram como potência e permanecem com um grande poder decisivo nesse período. E as nações que foram submissas, subordinadas durante toda a sua história, ou a maior parte dela, acabam tendo baixa participação nos poderes, nas decisões globais. Certo? Baixo poder nas decisões globais.
E aí as estruturas de regulação mundial continuam sendo controladas pelas grandes potências históricas, né? É claro que algumas outras nações que não eram colocadas como grandes potências estão começando a procurar ali um espaço, caso da Índia, né? A China, que sempre foi tratada como uma potência, mas é uma potência uma potência do terceiro mundo, né? Ela quer se tornar essa potência do primeiro mundo, né? E aí isso acaba gerando um impasse muito forte entre Estados Unidos e China, porque a China tenta na verdade está trilhando um caminho para superar a influência geopolítica dos Estados Unidos, certo? Então são pontos muito relevantes para se discutir. E aí um detalhe muito importante agora, viu? O jogo geopolítico contemporâneo, ele necessita da efetividade das instituições multilaterais, como a ONU, né, como a Organização do Atlântico Norte, a OTAN, aí dentro da ONU, a Organização Mundial do Comércio, o FMI, o Banco Mundial, né, são instituições internacionais, e essas instituições internacionais elas precisam agir de forma a defender a todos e impedir os abusos de poder, né? Inibir esses abusos, mas a gente sabe, e as imposições, mas a gente sabe que muitas dessas instituições elas acabam sendo tendenciosas, né? Nesse sentido de decisões. E aí, pessoal, dentro desse processo de globalização, nós temos 3 temas que são muito importantes, que precisam ser discutidos e que são discutidos continuamente. O primeiro deles no campo militar, a questão geopolítica atual. Nós temos vários conflitos militares, vários espaços que são marcados por invasões militares, a exemplo do Iraque, a exemplo do Afeganistão, do Irã, impasse com a Coreia do Norte, Síria, Líbia e por aí vai, né? Nós temos um bloqueio econômico contra Cuba. Então todos esses impasses eles precisam ser e são discutidos continuamente, né? Porque eles acabam interferindo internacionalmente. Temos também questões econômicas. Com a formação dos blocos econômicos e com a maior relação existente entre as diferentes nações, a possibilidade da crise econômica em um país afetar o globo é muito maior. E aí nós temos o exemplo, a crise de 2008, né? Que foi uma crise que inicia nos Estados Unidos, né? Foi a bolha imobiliária norte-americana, que acabou afetando o sistema financeiro americano e posteriormente o planeta, né? O planeta foi atingido por uma crise que começou nos Estados Unidos. E isso é uma das marcas do processo de globalização. Além disso, nós temos também os impasses ligados a questões ambientais, tá? E aí é muito discutido questões sobre aquecimento global, sobre efeito estufa, sobre aquecimento global, sobre o risco de algumas ilhas simplesmente desaparecerem por causa do aumento do nível do mar, né? Então, toda essa pauta, né, ela é discutida em assembleias que reúnem representantes de todos os países do planeta, né? A exemplo das assembleias que são organizadas pela Organização das Nações Unidas, mas nós temos eventos, conferências, convenções que são organizadas durante o ano para discutir temas específicos, né? Tem o Fórum Mundial Econômico, que discute questões ligadas à economia e a essas possíveis crises. Nós temos a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né? Sobre questões climáticas, a COP. Enfim, nós temos inúmeras reuniões para tentar dialogar soluções para esses impasses. Então, essa é a grande deixa quando a gente fala de precisamos dialogar a gestão do mundo globalizado. Por que precisamos? Porque o mundo globalizado, algo que acontece com um, pode atingir diretamente o outro. Pessoal, nós temos vários desafios na diplomacia internacional. Por quê? Porque são problemáticas que vão além das fronteiras, né? E aí nós temos, por exemplo, a política ambiental. Né? Não dá para você trabalhar uma política ambiental de forma restrita e individual, porque nós estamos falando de uma política que atinge o mundo, né? E aí, recentemente, nós tivemos até um impasse entre Mercosul e União Europeia, porque, na verdade, estava acontecendo um acordo econômico entre os dois blocos,
Só que esse acordo econômico ele esbarrou em questões ambientais, né? E aí a Europa cobrando do Brasil, principalmente, que agisse de forma mais incisiva nas problemáticas ambientais, principalmente ligadas ao desmatamento e às queimadas. Ou seja, a interferência internacional em políticas nacionais é uma característica desse mundo globalizado, tá? Por quê? Porque o aquecimento global é uma realidade que não atinge um país A ou B apenas. É um dano que é gerado para todas as nações, tá? Então, é preciso ser administrado de forma dialogada entre todos. Redes de narcotráfico, redes internacionais de narcotráfico, não dá para resolver com uma política apenas nacional, né? É preciso ter uma política internacional ligada ao combate, né, ao narcotráfico. Então nós temos a questão das migrações internacionais, que é um tema que é muito debatido internacionalmente, porque nós vivemos num período, né, globalização ela se caracteriza pela a facilidade de circulação de informações, de capitais, de mercadorias, de pessoas, mas quando se fala de pessoas, nós temos em muitos casos uma política inversa a essa circulação, né? Onde há um processo de fechamento de fronteiras, né? de regras de controle de entrada de imigrantes muito forte. E aí tem o outro lado, a produção de muitos refugiados, porque algumas áreas estão em guerra, né? Guerra civil ou guerra internacional, e isso acaba gerando uma grande quantidade de refugiados. Como vai ser a política de acolhimento dessas pessoas, né? Então tudo isso são temas que são muito debatidos hoje e que são impasses na administração desse mundo globalizado, tá? E por fim, nós chegamos a uma parte muito importante que é o controle sobre as armas de destruição em massa. Como as armas nucleares elas colocam em risco a vida de toda a humanidade, então é um outro tema de grande relevância para essa gestão do mundo globalizado. E em 1968 foi assinado um Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o TNP, né? E nesse tratado a ideia central era restringir a existência de armas nucleares a 5 países, que eram os 5 membros do Conselho de Segurança. Tá? Nós sabemos hoje que Índia e Paquistão também possuem armas nucleares e não são signatários desse tratado. Nós temos um impasse entre principalmente Estados Unidos e Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte tem um programa nuclear. Nós temos um impasse com o Irã também, porque o Irã tem um programa nuclear, não necessariamente para a produção de armas nucleares, mas que é um dos motivos que leva os Estados Unidos a entrar em impasse, porque é um programa nuclear e o país é um país que é anti-ocidente, né, tem um governo anti-ocidente, então isso acaba gerando uma certa problemática. Então, pessoal, nós iremos concluir nossa aula de hoje com um texto que, na verdade, foi a fala de um ex-ministro brasileiro, né? E ele estava numa conferência nos Estados Unidos e foi perguntado sobre a internacionalização da Amazônia. Vejam agora a resposta dada por ele. Esta aqui foi a resposta de Cristóvão Buarque. Como brasileiro, eu simplesmente falaria contra a internacionalização da Amazônia. Por mais que os nossos governos não tenham o devido cuidado com esse patrimônio, ele é nosso. Como humanista, sentindo o risco da degradação ambiental que sofre a Amazônia, eu posso imaginar a sua internacionalização, como também de tudo mais que tem importância para a humanidade. Se sob uma ética humanista a Amazônia deve ser internacionalizada, internacionalizemos também as reservas de petróleo do mundo inteiro. O petróleo é tão importante para o bem-estar da humanidade quanto a Amazônia para o nosso futuro. Apesar disso, os donos das reservas sentem-se no direito de aumentar ou diminuir a extração de petróleo e subir ou não o seu preço. Da mesma forma, o capital financeiro dos países ricos deveria ser internacionalizado. Isso, internacionalizar o capital financeiro dos países ricos. Se a Amazônia é uma reserva para todos os seres humanos, ela não pode ser queimada pela vontade de um dono ou de um país. Queimar a Amazônia é tão grave quanto o desemprego provocado pelas decisões arbitrárias dos especuladores globais.
nós não podemos deixar que as reservas financeiras sirvam para queimar países inteiros na volúpia da especulação. Antes mesmo da Amazônia, eu gostaria de ver a internacionalização de todos os grandes museus do mundo. O Louvre não deve pertencer apenas à França. Cada museu do mundo é guardião das mais belas peças produzidas pelo gênio humano. Não se pode deixar que esse patrimônio cultural, como patrimônio natural amazônico, seja manipulado e destruído pelo gosto de um proprietário ou de um país. Neste momento, as Nações Unidas estão realizando o Fórum do Milênio, mas alguns presidentes de países tiveram dificuldades em comparecer por constrangimentos na fronteira dos Estados Unidos. Por isso, eu acho que Nova York, como sede das Nações Unidas, deve ser internacionalizada. Pelo menos Manhattan deveria pertencer a toda a humanidade, assim como Paris, Veneza, Roma, Londres, Rio de Janeiro, Brasília, Recife. Cada cidade com sua beleza específica, sua história do mundo, deveria pertencer ao mundo inteiro. Se os Estados Unidos querem internacionalizar a Amazônia pelo risco de deixá-la nas mãos de brasileiros, internacionalizemos todos os arsenais nucleares dos Estados Unidos. Até porque eles já demonstraram que são capazes de usar essas armas, provocando uma destruição milhares de vezes maior do que as lamentáveis queimadas feitas nas florestas do Brasil. Nos seus debates, os candidatos à presidência dos Estados Unidos têm defendido a ideia de internacionalizar as reservas florestais do mundo em troca da dívida. Comecemos usando essa dívida para garantir que cada criança do mundo tenha a possibilidade de comer e de ir à escola. Internacionalizemos as crianças, tratando todas elas como patrimônio que merece cuidados do mundo inteiro, ainda mais do que merece a Amazônia. Quando os dirigentes tratarem as crianças pobres do mundo como um patrimônio da humanidade, eles não deixarão que elas trabalhem quando deveriam estudar, ou que morram quando deveriam viver. Como humanista, eu aceito defender a internacionalização do mundo, mas enquanto o mundo me tratar como brasileiro, eu lutarei para que a Amazônia seja nossa, só nossa. Meus caros, olhem só que provocação maravilhosa. Essa resposta de Cristóvão Buarque foi publicada no New York Times, no Washington Post, nos maiores jornais da Europa e Japão em agosto de 2001. Não foi publicada no Brasil. Pessoal, foi um prazer enorme estar com vocês. Até a próxima. Um cheiro no coração.